Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Então, voltamos, né? E nós estávamos lendo lá os comentários e vimos que vocês pediram muito os estudos, né? Que a benção aqui Sim. prometeu. E hoje a gente vai começar com um assunto muito polêmico. Dízimos e ofertas. É bíblico? Eu vou passar a palavra pro pastor Bruno, né? Para ele estar dando o estudo para vocês. E vou tentar ficar aqui quietinha, aqui, aprendendo junto com vocês. Pai, Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amadas irmãs, Deus abençoe a todos vocês. Como minha esposa disse, Deus tem tocado muito forte em nosso coração para voltar a fazer a obra, né? Nessa questão de gravar, para alcançar o maior número de pessoas. Né? Dízimo e oferta. É bíblico? Sim, é bíblico. Talvez você deve estar pensando no começo, já vem esse pastor falar do dízimo. Você não vai se arrepender em assistir até o final. Né? Eu tenho uma visão do dízimo biblicamente. Mas enfim, você tem sido fiel ao seu dízimo? Tem sido fiel à sua oferta? O que te leva? Qual é a razão que te faz dizimar? Por que você dizima? Por que você oferta? O que te leva? Foi o ensinamento ou é algo do seu coração para com Deus? Você já parou para pensar? Eu não dizimo, pastora, porque se eu não dizimar, o devorador vai na minha casa. A lacusta, como diz a Bíblia, vai na minha casa. Gente, para quem não sabe, esse devorador citado em Malaquias é o texto crucial de todas, não vou dizer assim, generalizar, que todos fazem o mesmo ensinamento. Mas quando se fala de dízimo e oferta, é o texto crucial, Malaquias 3:10. Acredito que você, assim como eu, tem gravado na cabeça. Trazei todos os dízimos, não estou ironizando, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, né? Enfim, é o que todos, ou a grande maioria, fazem. E assim aprisionam o povo nesse texto. Por quê? Se você dizimar, Deus vai repreender o devorador, né? E vai ser uma nação bendita, reconhecida por todas as nações. Mas se não dizimar, o devorador entra na sua casa, devora a sua despensa, entra no seu trabalho, o seu salário mingua, os seus planos não fluem, aleluia, enfim, seus sonhos não acontecem. Até pessoas não podem pregar se não tiver com o dízimo em dia, não podem ceiar se não tiver com o dízimo em dia, não pode louvar na igreja, não pode fazer nada disso. Enfim, muitos pastores com a mente cauterizada na doutrina do dízimo vão falar mal, vão atacar, mas o que eu peço a Deus é que o Espírito Santo possa abrir os olhos deles. Porque talvez foram ensinados nisso, e a gente só pode dar o que a gente tem. Enfim, partimos para a palavra. Malaquias capítulo 3. Lembrando que a gente nunca pode pegar um texto isolado da Bíblia. Um texto fora de contexto, verdadeiramente ele vira pretexto. Certo? Não vou pôr aqui a minha opinião. Não. Eu vou colocar a minha visão bíblica e o que a Bíblia diz. Tá com sono? Acordei muito cedo. Enfim, a gente foi no médico, se cuidem também, tá bom? Por isso que ela tá com sono. Então, quando você for ver um texto em qualquer lugar, ou até as mensagens pregadas que você ouve, seja na internet, seja nas igrejas, ou congressos, ou cultos ao ar livre, preste bem atenção, seja um crente bereano, né? Que é crente bereano? Que é crente... Você não sabe, pastora? Meu Deus, precisa ler Bíblia. Paulo, quando foi pregar em Bereia, os crentes de Bereia, eles eram como eu vou dizer uma palavra melhor dizer, tão fiéis às escrituras,
que quando Paulo pregava, eles procuravam nas escrituras se realmente o que ele falava condizia com o que estava escrito. Tá, mas eu não sabia o que era. Eu tenho certeza que muita gente também não sabia que era crente sebriano. Bereano. Bereano. Crente bereano. Seja Amém? um crente bereano. Seja um crente bereano. Manda aí depois no comentário. Pastor, virei um crente bereano. Se eu ouvir lá, eu confiro aqui. E sendo assim, nada vai dar errado. Amém. Amém? Vamos pra palavra. Vamos lá, Malaquias 3,10. Como disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro, pastor? Na igreja. A igreja? Será? Vamos para a Bíblia? Bora. A Bíblia diz que a casa do tesouro era o templo. Templo do Senhor, construído pelas mãos de Salomão e depois reconstruído através do tempo de Ageu, Neemias, Esdras, enfim. Como nós não temos o templo hoje, o templo era lá em Jerusalém, o que se aproxima do lugar de adoração é a igreja. Então a gente vai levar para os nossos sacerdotes, nossos pastores, para que assim ele administre o que é de Deus, né? Dando conta à igreja que não é própria, pagar o seu aluguel, pagar o seu dízimo, pagar a sua luz, perdão, pagar a água, né? Reformas, melhorias, viúvas, órfãos, Vamos chegar aí. irmãos que estão necessitados, projetos sociais, enfim. O dízimo seria para isso. Beleza? A casa do tesouro hoje é a igreja. Para que haja mantimento na minha casa. Espera aí. Deus precisa fazer compra? Por que Deus queria mantimento na casa dele? Porque, vamos chegar lá, vamos ler primeiro, né? Bora. Mantimento da minha casa. E depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança, por causa de vós, no 11, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Beleza? E depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Né? Tá bem escrito assim, bem claro. Aí no 13, vós, 12 melhor, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês vão perceber que eu dei uma mudada ali, né? Eu errei o versículo. Amém? Belezinha. Vou pôr a Bíblia aqui, tô com a Bíblia no celular também. Deixa aberto aí em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Beleza? Então vamos lá. Quando Deus ele estipulou o dízimo, foi com um propósito. Você vai lembrar, ou você que não leu a Bíblia ainda, você que ainda não conseguiu ler essa parte, se esforce, pede ajuda do Espírito Santo, pede ajuda do Senhor, que ele vai te ajudar, né? O porquê que foi estipulado o dízimo? Havia 12 tribos. 12 tribos. Eu fiz sinal de 5 aqui, mas é 12, né? 12 tribos de Israel, né? Os filhos de Jacó, que ainda não era Israel. E teve uma tribo chamada Levi, nome de um dos filhos de Jacó. E Deus, ele separou a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Dali sairia os homens que teriam uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida que não poderiam trabalhar de forma braçal, né? E assim, como na época, a forma de vida, né, a forma de alimento, tudo era tudo de plantio. Se plantava o milho, se plantava a soja, enfim, se plantava tudo na terra. E na época havia
muitas coisas ali que era preciso tomar cuidado. Então Deus estipulou essa determinação, essa lei. Na época se tornou uma lei, né? A lei do dízimo. Enfim, como eles não poderiam trabalhar? Eles não plantavam, eles não semeavam, não regavam. E a Bíblia diz que quem planta, colhe. Quem não planta, exceto que não vai colher. Como eles iriam se alimentar? Como iria dar o sustento para a família? Então Deus, ele é tão maravilhoso que ele pensou em tudo. Falou, olha, ao término de cada ano, ou enfim, no tempo da colheita, melhor dizendo, vocês vão pegar o dízimo, a primícia da colheita é o primeiro. Lembrando, quando você propor algo no teu coração de dar para o Senhor, não dê o que sobra. Não dê a parte do meio nem a parte do final. Dá a primícia. Pastor, eu não estou conseguindo dar a primeira coisa do seu dia. Não deixa para orar 2 horas da tarde, não. Ora quando acorda. É a primeira coisa. Ah, vou escovar o dente. Deus não vai sentir o seu bafo. Tá bom? Acordou. Ora ao Senhor. Entrega a sua vida para Ele naquele dia. Apresenta a tua família. E você vai ver que as coisas vão melhorar. Enfim. Então Deus, ele pediu a primícia. A primeira colheita era para ser levada ao sacerdote. Os sacerdotes dali, né, iriam fazer o que era necessário. Eles iriam tirar o mantimento dali para suprir a necessidade de toda a tribo de Levi. Então tá lá, a gente já vai ler Deuteronômio. Mas pastor, e Malaquias? Quando Deus levanta Malaquias, nessa época, foi justamente para repreender o povo dele e exortar. Por que exortar? Porque assim, o povo estava dando dízimo e também estava dando oferta alçada. Só que os líderes que tinham que ser exemplo não estavam sendo. Não estavam. Eles estavam roubando a Deus. Os líderes, os sacerdotes, estavam roubando o que o povo trazia. Porque a melhor gordura era do Senhor, quando o dízimo era do gado, né? Era da novilha, cevada. A melhor parte era de Deus. E eles estavam roubando, eles estavam ficando com a melhor e dando o que sobrava para Deus. Então eles estavam administrando as coisas do Senhor de forma corrupta. Como é normal nesse país, a gente vê hoje, não é certo, mas é normal, a gente vê, infelizmente, a dura realidade. Enfim, e ali eles estavam vivendo há um tempo já roubando a Deus. Eles estavam pegando o que o povo dizimava e fazendo o que eles queriam. Se fosse nos dias de hoje, fazer umas festas, balada deles, né? E sentava depois em cima da sujeira como se eles fossem os santos. Que tem muita gente santa demais que a terra não é digna, né? Ou melhor dizendo, eles se acham tão santos que a terra não é digna deles. Deus, eu não preciso dos meus conselhos, mas assim, se Deus quisesse e pedisse um conselho para mim hoje, eu pediria para ele levar como levou Elias e Enoque. Porque não são dignos, a terra não é digna deles. Enfim, não estou falando mal, mas somos santificados pelo sangue de Cristo. Ninguém é santo o suficiente que não venha pecar, porque nós nascemos já e herdamos esse gene de pecador. Amém? Amém. Beleza. Então, Malaquias, você vai ler do capítulo 1, um texto, lembra que eu falei, um texto fora de contexto é pretexto. Porque se eu pegar um versículo da Bíblia, eu posso te ensinar diversas maneiras que ela não ensina, e você pode até acreditar, você pode até fazer, só que eu vou levar você e sua casa para a ruína. Entendeu? Então assim, a Bíblia fala, ande com sábio, sábio será. Andar com tolo, enfim, né? No provérbio. Não é exatamente assim, mas o entendimento é esse. Beleza? Então, Malaquias, capítulo 3, capítulo 2, ele está exortando o povo em si, né? Porque Deus está chamando a atenção, não tinha um que corrigia os sacerdotes, porque eles estavam acima de todas as coisas, né? Belezinha. Então Deus, ele manda Malaquias pregar, manda a Malaquias entregar
né? Passou ali, ó. Tá aberto aqui, gente. Passou aqui. É chácara, é uma rua aqui na frente. Um cliente nosso ali. Depois a gente vai chegar nessa parte. Temos que contar as bênçãos também. E cumprimentou a gente. Dono do açougue. Aleluia. Amém? Então, Deus chamou a atenção deles. Porque eles estavam roubando a Deus. Ah, mas o povo não estava dizimando? Tava sim. Tava ofertando? Tava sim. Mas eles estavam roubando o que era de Deus. Ah, Deus precisava comer, pastor? Não. O propósito do dízimo tinha que ser cumprido e não estava. Amém? Então tomem cuidado, prestem atenção. Eu não vou entrar muito em detalhe para o vídeo não ficar tão longo também, não te enfadar, né? Mas se você quiser mais detalhado, a gente faz depois mais detalhado, versículo a versículo. Enfim, mas eu vou deixar o Espírito Santo te conduzir nessa leitura. Porque se eu colocar versículo por versículo, capaz de você nem ler a Bíblia. Então eu estou falando aqui para você poder ler também e você ver, tirar o exemplo na tua igreja, se você está tendo ensinamento certo. Não estou falando para você ir contra o seu pastor, não estou falando para você ir contra a tua igreja. Ah, mas pastor, eu descobri isso. Eu tive esse ensinamento hoje e Deus abriu meus olhos. O que eu faço? Ora a Deus e converse com o seu pastor. Olha a visão dele, certo? Seja franco. E dentro da Bíblia, você pede um ensinamento. Se o ensinamento não for de acordo com o que manda as Escrituras, você ora a Deus e pede uma direção que você deve fazer. Mas não ande em rebeldia, não ande fora de bênção. Beleza? Ou seja, Malaquias 3:10 era pros sacerdotes. Não era para as ovelhas. Não era para nós ovelhas de Cristo. Era pros líderes. Líderes. Hoje a gente não tem mais sacerdote, usa a estola, que usa o manto, que usa, né? Mas hoje nós temos pastores. Não temos, né? Os pastores que fazem a função de sacerdote, né? Então, enfim. Lá em Deuteronômio, vou dar apenas uma pincelada, como se diz, né? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, o título em negrito, né, a epígrafe do texto, diz assim: os dízimos para o serviço do Senhor. 22. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da sua semente, que cada ano se recolher do campo. Então, dízimo é bíblico? Bíblico. Paz, pastor! Olha lá, mais um pastor passando lá. Pastor Rodrigo. A comunidade Unidos na Fé. Aqui é chácara, mas é bem movimentado. Bem movimentado. Porque a gente mora alguns metros, né? Da cidade. Não dá 300 metros da rua de asfalto. Aqui é a estrada de terra. É bem pertinho da cidade. Bem pertinho. A gente mora na área rural, mas está quase dentro da cidade. Enfim. Então, o dízimo é bíblico. Não estou pregando para você não dizimar. Não estou ensinando você a não ofertar. Não, isso é antibíblico. O dízimo é bíblico. Foi uma ordenança dada por Deus. Beleza? Ah, mas qual é o propósito? Qual a real causa? Vamos entender. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo o que te pedir a tua alma. Come-no ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, os recolherás nas tuas portas.
Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos, que fizeres. Amém? Leia, medite, que você vai entender. Dízimo era dinheiro? Não. Porque a prática de sustento da época era plantio. A Bíblia fala que quem planta colhe. É óbvio. Você plantou abobrinha, não vai colher maçã. Aquele que pouco semeia, pouco colhe, né? Até as nossas obras, em Gálatas capítulo 6, se não me falha a memória, né? Versículo 7 e 8, vai falar da lei da semeadura. Aquele que planta na carne, da carne colhe corrupção. E aquele que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Então, assim, toda nossa ação tem uma reação, consequência, melhor dizendo. Então Deus, ele agora dá essa lei para o povo, né? O que plantava soja, o que plantava milho, o que plantava arroz, cereal, o que criava gado, o que criava ovelha, o que criava, né? Tudo. Então ali Deus, ele tá falando que todo ano era para pegar o dízimo de tudo. Enfim, não falou 10%, mas era para pegar o dízimo de tudo e levar até o lugar que o Senhor escolheu para habitar, ou seja, no templo, na sinagoga, né, mais perto da igreja, mais perto, ou na igreja que você congrega, no caso hoje, pegar o dízimo e levar lá e entregar na mão do sacerdote. Quando ele fala e come-o ali, é para entregar, porque ali você vai estar comendo. O dízimo, a pessoa entregava, mas quem era abençoada era ela. Porque Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve. Tá entendendo? Digno operar do seu salário, diz a Bíblia. Então, se Deus não deve nada a ninguém, ele paga. De que maneira? Nos abençoando. Então, assim, era para ser feito isso. E quando? Vamos supor que era um criador de gado. Ele vai dar... Nossa, multiplicou o gado dele de forma abundante naquele ano. E chegou a época dele tirar o dízimo. Era uma vez por ano só? Era uma vez ao ano. Por que uma vez ao ano? Porque a colheita não é todo dia, não é todo mês que você colhe. Você plantar um pé de alface, mas no mínimo 60 dias para ele estar no ponto. Tá entendendo? Então tudo tem um tempo. Ah, mas peraí, eu plantei e não colhi ainda. Como que você vai dizimar se você não colheu? Ah, eu trabalhei, não recebi ainda. Como que você vai dizimar se você não recebeu? Então, havia um tempo, né? Um gado, se ele parir hoje uma novilha ou uma vaca, eu não tenho muito entendimento nessa área. Se ela parir hoje, não tem como oferecer um bezerro assim que nasceu. Ele tem que ter algum tempo de vida, tem que ver que ele tem saúde, porque não pode oferecer nada doente para Deus, né? Naquela época também não podia. Então, enfim, tudo tem um tempo. Então, ao término do ano ou no início, na época da colheita, tirava o dízimo e levava. Lá o sacerdote fazia o que era necessário fazer. O sacerdote que verdadeiramente temia e obedecia ao Senhor, né? E, enfim, quando fosse um dízimo muito pesado e fosse o lugar que o Senhor escolheu para habitar fosse longe, o que Deus aconselha? Vender. Vende isso daí, né? O que você propôs, o coração, o que propôs a tua alma, né? E leve-o lá, porque aí você não vai levar o peso. Você levando o dinheiro, entregue da mesma maneira que será feito. Tá entendendo? Então, qual era o propósito do dízimo? Alimentar tanto a tribo de Levi, né? Porque tinha a parte, Deus ficava com a melhor parte, que era oferecida em sacrifício, a oferta alçada, o sacrifício, né? Então, para tudo tinha. Tá entendendo? E os dízimos e oferta era para ajudar justamente a tribo de Levi. Ah, mas era só a tribo de Levi? Não, tem uma lei, eu não vou lembrar, no próximo estudo a gente traz, que assim, quando fosse na época da colheita, era para deixar algumas coisas, porque se for colher milho, a colheitadeira hoje passou, para você ter ideia, passou, e você pode ir lá e vai ter um monte de milho seco, um monte de milho caído e vai pegar. Então era aconselhado a deixar
Para quê? Para que o estrangeiro, o órfão, a viúva passasse e pudesse pegar a parte que ficou para trás. Tá entendendo? Então, assim, o dízimo era para isso. Ordenança de Deus. Deus até fala que de 3 em 3 anos era para deixar para o órfão, para a viúva, para o levita, né? Era para deixar para eles. Então o povo era muito abençoado, era um povo deleitoso, era uma nação muito abençoada e temida pelo Deus de Israel. Porque quando chegava um hebreu, ou um judeu, ou um israelita, e fosse reconhecido como tal, o povo temia, a nação inimiga temia. Né? Tanto é que quando pegaram o Jonas no navio, falaram, a ocupação é tua? Ah, eu sou fugitivo. Tá fugindo de quem? De Deus. Quando falou que fugiu de Deus, amigo, tiver que jogar ele no mar. Tá entendendo? E só depois que jogou, a tempestade cessou. Então, assim, muitas pessoas estão ensinando de forma errada a questão do dízimo. O dízimo, primeiro, Deus só recebe, só há prosperidade, só há bênção, só há algum retorno, se houver. Se Deus achar que deve ter também, que Deus não é obrigado a dar nada para ninguém. Ele tem todo o poder, ele faz o que ele quiser. Ah, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Quem é tu, Caco? Quem é tu, Barro? Falar que Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Deus faz o que ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus e ponto. A Bíblia diz que todo o poder é dele, toda a honra é dele, toda a glória é dele. É tudo dele, tudo para ele foi formado todas as coisas. Ponto e acabou. Então, Deus não faz isso, Deus não usa isso, Deus faz o que ele quiser e fim de papo. Enfim, o dízimo é bíblico, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Ah, pastor, você está impondo? Não. A partir do momento que você deu o dízimo por aquilo que sobrava, você deu o dízimo por medo do devorador, por medo da locusta, você está dando algo que não está te levando a prosperar. Não está trazendo bênção para a tua vida. Por que você dá o dízimo? Para e analisa. Para. Se for por medo, tá errado. Se for por medo, tá errado. Eu sou por temor, eu dou o dízimo por temor. Tá errado. Não, mas se eu não der o dízimo, o devorador vem. Quem é esse devorador? O devorador era o gafanhoto mais popular em lavoura. Até hoje tem, irmãos. Tanto é que agrotóxicos, veneno que é passado é justamente para essas pragas, que são conhecidas como praga, é muita, né? Para não devorar as lavouras. Então, o que aconteceu? Deus castigou o povo por conta do sacerdote. É óbvio que o povo não era tão santo assim também, né? Obstinado de coração, o povo teimoso, dura serviço. O povo teve que castigar Deus teve que castigar o povo, melhor dizendo, por conta do comportamento do sacerdote. Malaquias 3:10, Deus repreende o sacerdote por conta disso, o povo estava sofrendo. Quando o rei governa mal, o povo todo perece, é bíblico, está lá em Provérbio. Tá entendendo? Então, assim, o sacerdote estava roubando e afetando o povo. Então, toda vez que você receber não vou falar, pastor, um ensinamento do teu líder que está incentivando você a dar dízimo por medo do devorador, por medo da locusta, por medo do demônio. Se você não dizimar, o devorador vai na sua casa, você não vai ser abençoado, você vai perder seu emprego. Essas coisas, gente, essas ameaças aí, ó, não é de Deus, não é bíblico. Eu vou te falar, na nossa igreja, nossa não, a igreja do Senhor, que a gente conduz, da medida que o Senhor nos orienta. Eu sou o segundo pastor, sou pastor auxiliar, né? Braço direito do meu pastor, primeiro, pastor João, mandando um abraço para ele aqui, pastor João nem Fontes. Vai ver, porque ele nem não vai ver, né? Ele é desligadão. É uma igreja muito pequena, só tem uma igreja, por enquanto. Eu creio que se for da vontade de Deus crescer também, que cresça o reino e a gente diminua, né? Se for da vontade de Deus, amém. Somos da comunidade profética Ebenezer, aqui de Ourinhos, né? Enfim, e a gente não ensina devorador, a gente não ensina que é demônio, a gente ensina a verdade. Também você não deixa de pregar se você não tiver dado dízimo.
Você não deixa de louvar se não tiver dado dízimo. Aquele que tem fôlego, louva Tudo o que Senhor. tem fôlego, louva o Senhor. Como Quem eu posso somos te nós impedir? proibir só porque você não dizimou? Quem sou eu de te impedir, ou minha esposa, ou qualquer pastor, de impedir você de fazer a obra porque você não dizimou? Gente, vamos lá. Vamos ser uma pessoa racional. Hoje o salário mínimo, irmãos, é pouco. Graças a Deus, dá para se virar. Para quem é pai e mãe de 3 crianças, viver com um salário mínimo é difícil. Tem a escola, tem médico, tem roupa, né? Tem o mantimento. E às vezes você tirou o dízimo ali, vamos supor, dá R$130, não sei quanto que tá o salário mínimo hoje. Vamos basear isso aí, R$130, né? Aí você tirou o dízimo e deixou para levar no culto. Só que chegou o pagamento, você vai pagar as contas, vai fazer compra. Ah, faltou isso. Faltou o gás. Gás tá 90 a R$100. Você vai dizimar e deixar de comprar seu gás? Fala para mim, qual é o pai que o filho pedindo pão daria pedra? Ou pedindo um peixe, daria uma serpente? Já pensou? Você pega o dinheiro do dízimo, leva para a igreja, não compra seu gás, aí seu filho chora de fome, ou você tem que ir lá e queimar a mão no fogão de lenha. Eu amo fogão de lenha, tem aqui em casa, tá? Eu até prefiro, né? Mas todo dia na fumaça não dá. Enfim, para você ir lá com medo do devorador, porque te ensinaram que você tem que... Deus tem que ser o primeiro. Fato. Deus tem que estar em primeiro em tudo. Deus, família, igreja. Não é igreja. Em segundo lugar. Primeiro é Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu pensamento, todo o teu coração e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, tem que se amar, viu? A única maneira de nós amarmos o próximo é se amando. Porque se eu não quero para mim, não faço para o próximo. Se você não tiver amor em si mesmo, não tem como amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Ponto final. Enfim, você acha que Deus vai ficar feliz você deixando a sua família com fome, deixando de comprar algo necessário para tua casa, ir lá e dando dízimo por medo do devorador? Então vamos lá. Então, irmãos, a questão do dízimo é isso. Não tem segredo. Basta ler as Sagradas Escrituras. Deus quer que você dizima? Quer. A igreja tem que pagar uma luz, tem que pagar uma água, tem que pagar um aluguel, tem que fazer melhoria, tem que ajudar. Só que tem o porém também, a igreja tem que o dever de visitar a viúva, visitar o órfão necessitado, irmãos. Já pensou, irmão, Jesus fala, olhar para nós e falar assim, estive fome e não me deste de comer. Estava com sede, não me deu de beber. Estive nu e não me cobriste. Estive doente e não me visitaste. Estava preso e não foi me ver. Aí você olhar para ele e falar assim, mas onde que eu te vi? Onde eu te vi? Ele fala, tudo que você não fez para esses pequenininhos aqui, você não fez para mim. Porque ele comprou a todos a preço de sangue. Tá entendendo? Então o dízimo é de coração. Não vou falar para você que tem que dar 10%. Mas o próprio Deus falou que aquilo que você propor no teu coração, dizima, oferta. Às vezes o teu dízimo é R$100, mas você pode dar 200. Ah, mas será que o meu dinheiro está sendo bem usado? Se você tiver alguma dúvida, faz de coração. Fala, pastor, quero pagar hoje como oferta a luz da igreja. Ah, esse mês eu quero pagar hoje como oferta a água da igreja, a conta de água. Pastor, Deus abençoou minha vida e esse mês como dízimo eu vou pagar o aluguel da igreja. Então, faz isso. Se você tiver alguma dúvida do caráter ou da administração do dízimo do Senhor, faz isso. Ah, pastor, esse mês eu vou trocar a bateria, esse mês eu vou trocar o violão, esse mês eu vou ajudar na lata de tinta para pintar. Tá entendendo? É assim, irmãos, mas desde que você faça de coração. Deus não vai receber se você der por medo. Deus não vai receber se você der... Ah, eu vou dar porque eu tenho que obedecer. Irmãos, se você recebe um presente de forma na marra, você vai sentir que não é de coração, você nem vai se alegrar. Imagine Deus. Então Deus, ele não cobra mais
que a nossa obediência. Dízimo não pode ser forçado. Dízimo não pode ser doutrinado. Você deu dízimo, você prega, você deu dízimo, você canta, você deu dízimo, você faz isso. Não, irmãos. Me perdoe os pastores que fazem isso. Isso é antibíblico. Sabe por quê? Porque se você cobrar isso da tua ovelha e você não estiver visitando o órfão e a viúva, não estiver tirando do dízimo para alimentar as ovelhas do Senhor e investir naquilo que Deus te confiou, se é que foi Deus que te confiou, aí de você, viu? Eu falo com autoridade, com conhecimento, que eu aprendi foi no deserto, lá eu não tive aula de teologia, embora é muito bom fazer, para conhecimento. Não tive nada disso, quem me informou foi Deus no deserto. Entendeu? Então, assim, se você não fizer isso, você está sendo mau pastor. Malaquias 3:10 está servindo para você. Cuidado, ovelha, preste atenção na vida do teu líder. Presta atenção, porque tem muitos crentes que em casa é uma coisa, na igreja é outra. Na igreja pula, rodopia, sapateia, em casa agride a esposa, maltrata os filhos e não cuida dos seus. Abre aí para mim, por favor. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Você pode ler? Ou eu leio? Sim, essa letrinha miudinha, sem condições. Vamos lá. Grava aí. Vai lá ler. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, seu é aquilo que é tua propriedade, dada por Deus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Grava aí na sua cabeça, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, assim, você que não está cuidando da tua família, toma cuidado. Você que não está cuidando do teu esposo, você que não está cuidando da sua esposa, dos seus filhos, irmão, irmã, toma cuidado. Você está fazendo um papel pior que o infiel. Você está negando a tua fé. Todo aquele que nega a fé é chamado como apóstata. Porque não adianta você dar beijinho na irmã, saudar o pastor, você pular na igreja, sapatear na igreja, no congresso, e todo bonito, toda bonita, e desonrar sua família. Tá entendendo? É forte, mano. Cumpre isso daí. Eu posso ter todos os meus defeitos, mas a minha família tá em segundo plano. Tá em segundo plano, pastor? Sim, primeiro é Deus. Primeiro plano é Deus. Segundo é minha família. Terceiro é a igreja. A igreja vai ficar. Entendeu? O que é a igreja? O templo vai ficar. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Paulo diz. Mas a minha família, eu tenho a missão de conduzi-la no caminho do Senhor. Eu tenho a missão de ensinar o caminho do Senhor. Fica a critério de cada um deles, seguir ou não. Mas eu faço igual a Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é assim, irmão. Se você entendeu, louvado seja Deus. Se você não entendeu, deixa no comentário aí. A gente vai se esforçar ao máximo para sanar todas as suas dúvidas. Só que leia sobre o dízimo. Talvez você está dizimando há 30, 40, 50 anos. E a tua vida não foi para frente. As bênçãos que você procura não chegou. Mas para pensar. Talvez o motivo que te faz dizimar está errado. Não tenha medo do devorador. Não tenha medo da locusta. Não tenha medo do inferno. Não tenha. Tenha temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Dizime com o coração, com a tua alma. Põe a tua alma nisso. Como se você fosse fazer um bolo de aniversário para sua filha, para o seu filho. Como você fosse dar um presente para alguém que você ama muito. Você não se aplica naquilo, você não faz, não gasta a sua energia, o seu tempo. Faz isso para Deus. Dá o seu dízimo assim. Pastor, você dizima? Dizimo. Pastor, você oferta? Oferto. De que maneira? Da maneira que eu estou te ensinando. Aquilo que eu proponho no coração, eu entrego na igreja. Amém? Amém. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe a tua família. Quem quiser oração,
Deixe nos pedidos de oração que a gente vai estar orando, tá bom? Peço perdão em meu nome, da minha esposa também, a gente tem enrolado muito, desobedecemos bastante por não estar gravando, mas eu também não vou te prometer um vídeo todo dia, porque a gente tem que trabalhar. Então, assim, faz o que for de coração para Deus. Ah, eu não tô botando fé no dinheiro que tá indo. Ah lá, não tô vendo trocar as cadeiras. Compra cadeira com seu dinheiro. Compra banco com seu dinheiro. Senhor, eu propus no meu coração com amor, pai. Eu vou trocar os bancos da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse microfone tá me irritando que toda vez dá interferência. Pega o teu dízimo, pega a tua oferta lá e oferta pro Senhor. Muitos vão falar que você não pode fazer isso. Mas o próprio Deus falou em Deuteronômio 14, do 22 a seguir. Ô, peraí. Se tá pesado, se você não conseguir levar lá, vende e leva o dinheiro lá. Ou seja, irmãos, o que alegrar a tua alma faz para Deus. Ah, mas o microfone não paga água, não paga luz. Realmente, você troca o microfone hoje, amanhã o outro paga água. Junta 10, 15 pessoas. Nós dizemos por fé. É por fé, irmão. Entendeu? Não é do muito falar, não é do tanto insistir. Aqueles que não concordam, orem pela minha vida. Aqueles que vão dizer que eu estou errado, leem mais a Bíblia. Tá? Não estou debochando, mas estou aberto a um diálogo, debate. Não estou aqui para debater. Amém? Amém. Já demos aí quase 1 hora de vídeo, né? Hoje nós aprendemos que o dízimos e ofertas é sim bíblico, porém, né, que aprendemos à luz da Bíblia, né, que é bíblico, mas que nós não devemos fazer isso por medo de devorador, medo de demônio, medo de que não vai prosperar, medo de que Deus vai te castigar, né, e também é errado a forma como os pastores têm aplicado isso dentro das igrejas, né, obrigando os fiéis a dizimar por isso e por aquilo. Não é assim que deve ser feito, as pessoas devem ser feitas com amor, não se deve ser estipulado um valor pro fiel ofertar na obra do Senhor, né? Ele deve fazer como a viuvinha lá, né? Que ela ofertou tudo aquilo que ela tinha, aquilo que ela sentiu o coração dela de fazer, e é isso que Deus recebe, né? Eu não tenho dinheiro, eu quero ofertar, eu tenho aqui na minha casa um arroz que tá aqui, né? Que eu posso ofertar. É isso que você tem para ofertar, é isso que o Senhor vai receber, entendeu? Não é somente dinheiro, não é um valor estipulado, é 10%. Não, a Bíblia não fala de 10%. Mas porque a palavra dízimo significa 10%, mas a Bíblia não fala 10%. A Bíblia fala que é aquilo que você sentir ao seu coração, que seja feito de coração para Deus, entendeu? Então não tem essa de valor, nada disso. Então é isso que nós aprendemos hoje, né? Mas ora a Deus, né, para que o Senhor coloque isso no seu coração, para que o Senhor te ensine, né, te conduz à luz da Bíblia a fazer o certo, né, porque tem pessoas que ficam, né, se sentindo acusada, né, por conta de tanto, né, a mente está cauterizada, né, com muitos estudos. O próprio inimigo, ele aprisiona a pessoa, às vezes a pessoa não dizimou, aí acontece alguma coisa, porque não deu dízimo. É devorador. Aí torna aquela superstição. Uhum. Superstição é uma das obras de feitiçaria, para quem não sabe. Então, é isso. Deus puxou bastante as nossas orelhas. Nós vamos tá aí tentando manter uma rotina. Não vamos prometer, o vídeo vai ser 2 vídeos por semana, isso, aquilo. Não, mas nós estamos com alguns projetos aí. A meta é de mais de 2. Meta. Mas, enfim, nós estamos com alguns projetos aí e tal, nós estamos orando a Deus, vamos estar consagrando essa obra, né, essa obra missionária online a Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Estamos aqui disponível, né, como ele já disse, aqueles que quiserem oração, tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E, enfim, é isso, nos ajude aí compartilhando, nos ajude nos seguindo, ativa o sininho da notificação também, porque aí você recebe a notificação dos nossos vídeos, né. E é isso, acho que é isso, né? Se quiser saber um pouco mais das nossas vidas, procura a gente lá no Facebook. Ele nem posta nada. Eu não posso. Se você vê eu postando lá alguma coisa remetida à obra de Deus, né? Tem o Instagram também, a gente vai começar a postar, né? Enfim, a gente depois vai mostrar a chácara que a gente mora, a gente paga aluguel, né? A gente tem um monte. Olha só, qualquer dia a gente grava uma vigília no monte para vocês. Pode cobrar ela. Tá? Cobra ou não? Cobra ela.
Brincadeira. Assim, Que coisa, não? a gente tem um monte consagrado ao Senhor aqui na chácara também, um lugar muito abençoado. Eu vou contar, vou vir aqui contar pra Ó, vocês já deu uma hora de testemunho. vídeo. Enfim, é isso, gente. Beijo, a paz do Senhor, fiquem com Deus. Estamos Deus- aqui pro que precisar. Deus abençoe. Não esqueça nunca, a alegria do Senhor é a nossa força. E também não se esqueça que Jesus está voltando, viu? Você que está afastado, você que precisa se consertar, se conserte antes que seja tarde. Não seja santo demais, de forma que a terra não seja digna de ti, mas seja temente ao Senhor, que Ele venha te santificar, assim como nós, dia após dia. Não seja religioso.